Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje vamos falar um pouquinho dos lançamentos da ASUS na MWC 2018. Eles lançaram vários aparelhos interessantes, incluindo o Zenfone 5Z, que está na minha lista aí dos favoritos do ano. Queria mostrar um pouquinho para vocês do press release e comentar um pouquinho o que eu achei dos lançamentos. Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, então pegando a cola aqui, o próprio release de imprensa, vamos começar aí pelo Zenfone 5 Lite. Ele tem na verdade tem 4 câmeras, é o primeiro smartphone com 4 câmeras, então você tem 2 frontais e 2 traseiras, sendo sempre uma delas wide, né, para você poder gravar ou vídeo ou tirar aquela foto com bastante gente, né, com bastante cenário, que eu acho super útil. E a câmera traseira tem 16 megapixels e a frontal 20. E o ângulo é de 120 graus. Então dá para perceber que o foco é bem o selfie, né? Inclusive ele vai chegar ao Brasil com este nome. Ele vai ser um Zenfone 5 Selfie, alguma coisa nesta linha. Ele conta com um processador Snapdragon 630, bateria de 3.300, boa bateria, NFC, bloqueio por face e sensor biométrico. O sensor biométrico ficou na parte traseira, então o design ficou bem legal. Ele tem vidro, né, como seguindo a tendência aí do mercado. Olha que dá para ver mais ou menos, vamos ver se dá para mostrar para vocês, mas aqui as duas câmeras traseiras, sensor biométrico e as duas câmeras frontais, tá? Então, assim, é um belo aparelho, eu achei bem interessante, as bordas estão mais finas, dá para perceber ali na fotinho. Hoje ele conta com uma tela de 6 polegadas, seguindo a tendência de mercado, a proporção de 18:9, então ele é um intermediário premium com belas características, um belo hardware. Eu achei bem interessante este aparelho. Lembrando que a câmera principal, como o próprio release mostra, é de alta resolução de 20 megapixels da Sony. Então, uma câmera da Sony é sempre uma garantia de ter um excelente produto, tá? Então, assim, o que eu achei interessante, né, desse aparelho, ele segue a linha do Zenfone Selfie, só que ele foi melhorado. Em tese, ele tem câmeras melhores, ele tem uma câmera a mais, então ele seria um híbrido, vamos dizer, né, do Zenfone 4 com o Zenfone 4 Selfie Pro. Ele seria algo nesta linha aí desses dois aparelhos. E tem um belo desempenho, segundo aí pelo menos o release e pelo menos pelos testes que eu fiz no Zenfone Selfie Pro, né, no 4 Selfie Pro, eu gostei, e considerando que ele é uma evolução desse aparelho, eu acho que tem tudo para ser uma excelente opção, tá? Então, gostei bastante deste aparelho, eu acho que pode ser bem interessante a compra. O próximo aparelho foi o Zenfone 5, tá? O Zenfone 5, ele é um aparelho bem bonito também, ele tem uma carinha bem interessante. Vamos pegar aqui se tem alguma informação adicional, mas ele já ganha um design bem interessante, uma tela um pouco maior, né? Aqui os destaques dele. Vamos voltar aqui, ó. O Zenfone ganha uma versão 5, né, que é um smartphone com o Snapdragon 630 e vários recursos de inteligência artificial. Que são esses recursos? São pequenos aprimoramentos que deixam as coisas um pouco mais interessantes. Coisa do tipo, ele percebe o seu padrão de foto, como você tira as fotos sempre do mesmo jeito, você deixa um pouco mais escuro e tal, ele aprende e ele já começa a mostrar as coisas daquela forma. Ele aprende que ele consegue captar, né, que você está num ambiente silencioso, ele deixa o som do celular um pouco mais baixo. Se você está num show, num lugar mais barulhento, ele aumenta o som, troca de repente o padrão de toque e o vibracal fica mais forte ou fica, né, mais presente. Então tem uma inteligência para pequenas coisas que no final das contas fazem uma grande diferença, né?
A tela é de 6.2, a câmera é dupla, né, seguindo a mesma linha, só que não é dupla traseira e frontal, somente traseira, tá? E o mais interessante, né, no caso do Zenfone 5Z, você chega até, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui falando um pouquinho mais, né, até voltando um pouquinho de desempenho inteligente, tem uma série de recursos aí que trazem uma inteligência para o aparelho. A tela tem uma proporção 19.9, então aqui ele já tem aquele notch, né, na parte superior. Ele tem aquele notch que lembra o notch do iPhone 10, só que menorzinho. Eu acho que foi melhor implementado porque deixa aparecer o percentual de bateria. Isso é bem interessante. E tem 19.9 a proporção, tá? E 90% da tela, tirando aqui uma bordinha pequenininha aqui, que é um pouquinho maior do que o normal na parte de baixo, normal que eu digo comparado com o iPhone 10, mas pelo preço e pelas características desse aparelho, acho que não tem nem o que falar. Ele também tem um sensor da Sony, um super sensor para a câmera, também tem a câmera wide com 120, tem os recursos que o Marcel mostrou de zoom, que eu achei muito legal, que você não tem perda quando você tira o zoom da foto. Você consegue ver um nível de detalhes bem interessante, bem grande mesmo. Até a câmera tem uma abertura 1.8, que é uma boa abertura. Deixa eu ver o que mais podemos falar. E aí, todo o esquema, né, de inteligência artificial, como eu falei aqui, das fotos e outros recursos interessantes. O desempenho também é muito bacana, porque você pode... como é que eu vou dizer? Você pode acrescentar aí, dar um turbo no desempenho caso você precise. Claro que você vai gastar mais bateria, mas você consegue puxar este desempenho para cima, tá? O áudio ele é compatível com amostras de até 24 bits, 192 kHz, acho que é isso. E você tem um DTS headphone bem interessante, tem um fone de ouvido um pouquinho melhor aí do que a média, tá? Tem NFC integrado, então assim, é um aparelho muito interessante mesmo, tá? Tem um modo Pro bem completo, então assim, em linhas gerais eu gostei bastante mesmo do Zenfone 5Z, tá? Eu achei que ele ficou muito bonito, a proporção da tela, essas pequenas soluções de inteligência artificial. Então você tem a inteligência artificial na bateria, que aí ela chega a 100%, não vai ficar tocando carga em 100%, ela deixa baixar até 80% para depois dar mais uma carguinha para não ficar desgastando tanto a bateria. Então tem os Zenimoji, né, que eram esperados, né, que agora todo mundo tá nessa de colocar uns emojis animados. Então com o Zen ficou bem bonitinho lá, ficou bem bacana, achei bem interessante. E assim, o que mais me chamou a atenção foi exatamente isso aqui, você poder ter uma versão deste aparelho com o Snapdragon 845 e ainda ter uma versão, são 3 versões diferentes, mas ter uma versão com 8 de RAM e 256 de armazenamento. É mais do que você encontra na média aí dos Androids top de linha dos concorrentes que estão aqui no Brasil. Então, bem interessante ter sensor da Sony e ter essas características. Eu acho que vai ser um aparelho matador, vai ser um aparelho bem interessante mesmo, tá? Então aqui mais algumas informações sobre a GPU, tá? Parece bem interessante. E assim, eu acho que esse aparelho ele está na minha lista. Geralmente a Asus manda os aparelhos, né, pra gente, mas se não mandar, com certeza eu vou atrás desse aparelho, porque eu achei que ele está muito, além de estar muito bonito, ele é um aparelho que tem um desempenho aí acima da média. Ele está bem interessante, em características aí até um pouquinho acima da média, e eu achei que realmente são aparelhos que vale a pena a gente colocar na lista aí, porque estão realmente bem legais.
Bom, previsão de lançamento, pelo que eu pude ver no evento, até pegar a minha cola aqui, eu acho que era, quer ver, era maio, abril, maio e junho, alguma coisa assim. Vamos ver se eu tenho anotado aqui. Eu acho que eu não tirei foto disso, hein? Tô achando que eu não tirei. Mas, enfim, nós teremos aí os aparelhos até o meio do ano chegando no Brasil. Então, eu espero pelo menos, né, porque a previsão é de lançamento, não sei se vai ser mundial para todos os mercados ou não, tá? Então, torcer para que ele realmente chegue no Brasil rapidamente e até porque eu quero viajar, eu gostaria muito de fazer a viagem do meio do ano com este aparelho. Aqui, ó, só mostrando uma imagem do evento, olha que interessante, ó. Aqui as especificações do Zenfone 5Z. Pô, é show de bola, realmente, ó, 8 de RAM e 256 de memória interna com um Snapdragon 845 é um monstro, né? É um monstro, é um super aparelho. Aqui, ó, as versões disponíveis, todos com 845, teremos uma versão aí de entrada com 4 de RAM e 64 de memória interna, passando por uma de 6, 128 e 8 e 256, que é a minha favorita. Lançamento aqui, ó, junho de 2018, espero que esteja também no Brasil para eu poder viajar com ele. Mas se não tiver, nós pegamos na volta e vamos viajar com ele numa próxima, talvez no final do ano, viagem de final do ano, alguma coisa parecida. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito de estar no evento, mas como eu estou trabalhando aqui no Brasil, não tem muito o que fazer, eu não tenho como dar essa escapada para poder acompanhar esses eventos fora. Mas ontem eu aproveitei um pouquinho o Instagram, hoje eu estou gravando esse vídeo, vou ficar um pouco mais, vou estudar um pouquinho mais sobre o assunto, vou fazer novos vídeos falando sobre as minhas impressões sobre esses lançamentos, mas de largada gostei muito do Zenfone 5Z e pretendo comprar o top dele, do Zenfone 5Z, o top com 8 de RAM e 256 de memória interna. Falou, pessoal? Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses lançamentos da ASUS na MWC 2018 e nos falamos aí nos próximos vídeos e nos comentários. Falou? Então grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.